Salve Maria, meu irmão, salve Maria, minha irmã, imensa alegria tê-los conosco aqui na nossa escola de liturgia Michel Pagiossi para começar um módulo extremamente importante. Então, o módulo sobre canto sacro, não é? Então aqui, claro, a gente vai entrar nos meandros da música. Você já tem lá um módulo bônus, não é? Sobre a música litúrgica que foi então feito pelo Dr. André Gabi. Mas nesse momento nós vamos começar a pontuar parte a parte o canto sacro, não é? E eu quero começar com uma leitura do catecismo, que diz o seguinte, é o número 1157. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica, segundo três critérios principais: a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam assim da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos e acentos suaves que coavam em vossa igreja. Que emoção me causavam. Fluíam em meu ouvido destilando a verdade em meu coração. Um grande elan de piedade me levava e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem, diz Santo Agostinho. Então vamos lá. Vamos trabalhar com alguns princípios básicos sobre o canto. Tá? Então, nós já vemos, por esse parágrafo 1157 do Catecismo da Igreja Católica, que o canto está intimamente ligado à ação litúrgica. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. E está intimamente ligado na ação litúrgica em três pontos. Porque ele expressa a beleza da oração. O Papa Bento XVI diz, no Introdução ao Espírito da Liturgia, que o homem canta quando a voz da fala não dá mais conta, não é? Então, quando ele precisa ir além do falar, ele canta, certo? Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente foque nisso para que a gente consiga compreender que o canto, ele não é acessório. Ele é algo que o ser humano faz de forma natural quando ele precisa, literalmente, se expressar para além da voz. Segundo, o canto permite a participação ativa da assembleia, não é? E terceiro, o canto, né, das suas partes próprias, não é? Ele soleniza a celebração. Então, toda a celebração é uma celebração solene, não é? E o canto é parte dessa solenidade, como nós vimos isso na forma extraordinária lá no Vetus Ordo, nós estudamos como o canto está associado então com essa questão, ok? O Papa Pio XI, na carta encíclica Música e Sacra Disciplina, diz o seguinte: nisso consiste a dignidade e excelsa finalidade da música sacra, a saber, em, por meio das suas belíssimas harmonias e da sua magnificência, trazer decoro e ornamento às vozes, quer do sacerdote ofertante, quer do povo cristão que louva o sumo Deus. Em elevar os corações dos fiéis a Deus por uma intrínseca virtude sua, em tornar mais vivas e fervorosas as orações litúrgicas da comunidade cristã, para que Deus unitrino possa ser por todos louvado e invocado com mais intensidade e eficácia. Portanto, por obra da música sacra, é aumentada a honra que a Igreja dá a Deus em união com Cristo, seu chefe, e outro sim, é aumentado ao fruto que, estimulados pelos sagrados acordes, os fiéis tiram da Sagrada Liturgia e costumam manifestar por uma conduta de vida dignamente cristã, como mostra a experiência cotidiana, como se firmam muitos testemunhos dos antigos e daqueles que são recentes. A gente poderia falar de muita coisa aqui, mas o que a gente precisa pontuar é o seguinte: o canto sempre foi algo difícil na liturgia, tá? E isso eu falo na Idade Média, eu falo no período paleocristão, lá na época dos apóstolos, porque nós temos algo de muito característico nosso, de seres humanos, que é o quê? Responder aos instintos musicais.
Então nós somos um composto de alma e corpo, não é? E então nós louvamos a Deus, não é? Com um culto interno, não é? Que é aí basicamente a aplicação da virtude da justiça, não é? Então a oração, a concentração, as preces, não é? Mas também nós damos a Deus um culto externo. Esse culto externo dado a Deus é feito basicamente pelo nosso corpo, porque Deus nos quis corpo e alma. Deus nos quis corpo e alma. E nisso é importante que pontuemos a seguinte questão. A igreja, como órgão visível, precisa ter um culto visível, então, consequentemente, é necessário que haja um culto externo, não é na igreja, haja um culto externo na igreja. Consequentemente, o que acaba acontecendo é que esse culto vai buscar dar o melhor para Deus. E aí nós recebemos o culto como dom, e as músicas, não é? Então elas devem ter o quê? O Papa Pio XI diz lá o seguinte: decoro e ornamento. Então o culto está intrinsecamente ligado, a música está intrinsecamente ligada ao culto. Só que, e aí é a grande questão, cabe irmos um pouco mais além de apenas pensarmos que o culto ele se desenrola sozinho. Não, ele tem esses acessórios ou partes que lhe são intrínsecas, como é o caso da música, não é? E essa música tem aqueles 3 caracteres que nós falamos lá anteriormente, mas ele tem também o quê? É necessário um decoro, tá? Complicado, não é? E aí você fala assim, tá, Michel, mas eu já entendi isso. Só que você começou falando sobre a questão do corpo e nisso eu não entendi. Tá. Decoro. Palavra bonita. Vamos lá. Eu sempre dou esse exemplo. E eu acho que esse exemplo é o exemplo que precisa nortear o que nós estamos pensando sobre liturgias, música litúrgica. Não é? Vamos lá. Aquele santo imortalizado pelo Padre Marcelo. Santo, 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 dizem todos os anjos. Que se cantava muito na década de 90 e o padre, como eu disse, o Padre Marcelo, imortalizou. Na voz dele é que a gente recorda esse santo. Há um vídeo que circula aí pela internet de um senhor que começa a tocar essa música e você percebe o quê? Mais um detalhe, né, que eu fui assistir o vídeo esses dias. Você tem uma toalha roxa no altar, não pode, né? Você sabe que a toalha do altar é sempre branca. Uma toalha roxa em cima uma toalha branca, ou seja, você estava no advento ou na quaresma. Começa a tocar essa música. Ritmozinho, forró de fundo, com todos os instrumentos que vocês podem pensar. Bateria, guitarra, sanfona, baixo. E o cara começa a requebrar assim, desse jeito. E aí o pessoal do banco de trás puxa a pessoa para ela parar. Pois bem, quando entra na segunda parte do canto, puxam a pessoa e ela começa a dançar, inclusive a girar em torno da igreja e pôr passinho para lá, pezinho para cá, pezinho para lá, pezinho para cá. E aí você fala assim, Michel, mas eu queria entender o que é que você está achando de tão engraçado nesse vídeo. Esse vídeo não é um abuso litúrgico. O cara é sei lá, você começa a julgar, dá vários adjetivos para a pessoa. E eu digo, a pessoa não está errada. Hashtag me julguem. A pessoa não está errada. Não é por quê? Porque o corpo dela respondeu à música. E você percebe o quê? Alguém filmou propositalmente aquilo. Ah, porque a pessoa falou assim, ah não, eu vou na missa para dançar. Ninguém vai na missa para dançar. A pessoa deve fazer isso com frequência. Ah, mas ninguém chegou para conversar com ela. A questão não é essa. É como se você estivesse tapando um ferimento que está saindo, jorrando sangue com um band-aid. O problema não é a pessoa, é a equipe de canto que escolheu essa música. Essa música ajuda no decoro da celebração? Que decoro? Se você sente vontade de dançar, você percebe que não é música litúrgica. Não funciona, não é? Existem muitas pessoas que estão ligadas à renovação carismática
que escutam um tipo de música chamado worship, não é? Que é música de adoração, que muitas pessoas da inovação carismática falam que são, muitas vezes protestantes, eles se sentem aleluiados, não é? São aqueles protestantes, né, como Hillsong, não é? Essas coisas assim. E que nós temos alguns representantes aqui, como a Bola de Neve e tudo mais, não é? Essas coisas não servem na missa. A regrinha básica que nós temos a partir do decoro é a seguinte, uma regra que nós aprendemos com o professor Ângelo La Sierra, que diz assim: dentro da missa é o canto que Deus fala comigo e não aquele que eu falo com Deus. Então, o canto litúrgico, e aí, por exemplo, a CNBB, ele diz assim, ó: quanto mais uma obra musical se insere, se integra na ação litúrgica em seus diversos ritos, aqui e agora, e na celebração comunitária, tanto mais é adequado seu uso litúrgico. Ao contrário, quanto mais uma obra musical se emancipa do texto, do contexto, das leis e ritos litúrgicos, muito embora se torne demonstração de arte e de cultura do ser humano, tanto mais é imprópria. Então vamos lá. Você pode ter muito boa vontade, não é? Ter muitíssima boa vontade. Só que, se você toca músicas não decorosas, músicas indecorosas, então não é próprio. Não é? Então, um canto para você dançar assim não é próprio. Não é próprio. Não é? Por quê? Porque nós somos seres que nós temos as paixões, não é? A concupiscência. Então, a gente tem, não é, esses desejos, não é? Às vezes você está com fome de algo extremamente calórico. Você quer comer um hambúrguer, um churrasco, uma feijoada, batatas fritas, torresmo. E você quer comer pelo prazer de comer a gordura, a caloria. Concupiscência, não é? Nós temos vontade de beber, não é? Então aí você tem desde aquelas pessoas que têm vontade de se embriagar, ficarem bêbadas, até aquelas pessoas que começam a ter um gosto tão refinado que começam a gastar o seu dinheiro naqueles vinhos caríssimos, uísques caríssimos. Concupiscência. A mesma coisa. Ouvimos uma música. Você começa a dançar. Por que as pessoas ficam escandalizadas quando colocam funk nas escolas? Ah, porque tá tocando funk na escola. Vamos piorar a situação. Porque a música cola na cabeça, porque as batidas tocam na sua concupiscência. Então as criancinhas saem todas o quê? Hipersexualizadas da escola, porque elas estão ouvindo funk na escola. Você vai querer levar o funk para missa? Vamos mais além. Eu sempre disse, os meus grandes problemas de abuso litúrgico foram com o canto. E, eu acho que isso é o mais importante, talvez o primeiro sinal de que o canto litúrgico brasileiro estava se tornando na grande marcha da vaca indo para o brejo foi a missa Iê, Iê, Iê. Procurem aí, tá aí a notícia, missa Iê, 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 celebrada na Candelária, no Rio de Janeiro, na transição de um missal para o outro, viraram o altar, colocaram uma banda que simulava os Beatles e eles tocavam as músicas da missa. Na década de 80, era muito comum você tocar Roberto Carlos, não é Roberto Carlos, não é o rei, não é? Tocar o rei nas missas em versões adaptadas. Era muito comum isso, muito comum mesmo. Hoje, nas grandes cidades, isso não é mais comum, mas era bastante comum. Deus está falando conosco por esse tipo de música? E a resposta é não. Não. A igreja tem um ritmo musical próprio, tá? O canto é essencial na Santa Missa e na liturgia das horas. E ela nunca deixou de afirmar, então a igreja nunca deixou de afirmar,
que o canto é algo intrínseco da liturgia e é então, ao mesmo tempo, é uma expressão profunda da própria realidade litúrgica. Então o canto deve representar esse mistério. Lembram-se que tem sempre isso que eu gosto de falar, não é? Que existe algo, que a celebração da Santa Missa é uma epifania. É a representação de um sinal, de um mistério, de um sacramento. Está sendo apresentado. Então, para que esse sacramento seja visível, como diz o Papa Francisco na Desiderio Desideravi, tudo deve ser pensado, inclusive a música. Inclusive a música, não é? E talvez a música de uma forma mais específica, não é? Então isso é muito importante para a gente poder pensar, tá? Por mais que a igreja incentive o canto e a música, é importante se seguir normas gerais. Quais são elas? Então essas normas gerais estão, seja na instrução geral do missal, no cerimonial dos bispos e na Redemptione Sacramento. Então a primeira regra é, os cantos da Santa Missa são escolhidos segundo o tempo, a tônica da celebração, ou seja, o que se celebra, e o seu lugar dentro dela. Então é necessário você enxergar o ofício antes, basicamente, da questão do que você escolheu a música. Por isso que eu falo, deixa a luz do céu entrar, nunca é canto de entrada. Tá? Porque não tem nada que você fala assim de luz de Deus que vem até nós. O 20º domingo do tempo comum diz lá que Jesus, do ano C, diz, Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, mas o fogo. Não, mas é fogo, não é luz. Então, vai ser só no Natal que você vai escutar isso. Que no Natal você lê lá, na missa do Natal, na missa da noite, você lê lá o prólogo do Evangelho de São João, então no princípio era o verbo era Deus, o verbo era a luz. Então a gente canta deixa a luz do céu, deixa a luz do céu. Não, 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 não. Então, primeira regra. Leia-se o ofício, estude-se a missa. A segunda regra. Sempre há necessidade de fidelidade às normas litúrgicas. Vejam só, eu vou entrar em detalhes com isso depois. Mas é muito importante a gente pensar o seguinte. Há cantos que são ritos e cantos que acompanham os ritos. E os cantos do ordinário, por exemplo, não podem mudar. Eu não posso alterar a letra do Glória. Não posso alterar a letra do Santo. Não é? Depois. É um direito de todo cristão católico ter música de boa qualidade e idônea na celebração da Santa Missa. Isso está na Redemptione Sacramento número 57. Certo? Independente da forma musical, é muito interessante que se pense o seguinte, a igreja possui um ritmo, que é o gregoriano, em latim. Eu sei que para muitas pessoas, na verdade, eu acho que para você que está assistindo esse curso agora, com pouquíssimas exceções, talvez 3 ou 4% das pessoas que são alunos dessa escola tem essa possibilidade de escutar ou gregoriano ou polifonia nas suas igrejas, tá? Porém, a igreja carrega uma tradição. E aí, então, eu vou falar sobre isso depois, dizendo como é que eu posso caminhar com o canto gregoriano na minha paróquia. Michel, eu não posso começar no canto gregoriano porque o povo não entende latim, mas a missa não é aula de catequese, meu filho. O canto não é uma aula de catequese, é outra coisa. Não é? Então isso é muito importante, ok? Vamos lá. Só que, aí vamos para o problema, não é? A CNBB tem um documento que é um estudo sobre música, não é? Um estudo sobre a música litúrgica do Brasil, que é do ano de 2005. São 17 anos, não é? É outra realidade. Nós estávamos no pontificado ainda de São João Paulo II Magno. Não era o pontificado de Bento XVI, não é? Então ainda, esse documento é um documento, né, da transição. E a internet engatinhava, de certa forma. Eu já fazia aí, eu comecei a acessar a internet em 1998.
97, 98 eu comecei a ter internet em casa. Então tinha 7 anos que a gente tinha acesso à internet, mas ainda internet de escada, não havia aqui no Brasil ainda internet de alta velocidade, pouquíssimas pessoas tinham. Então as iniciativas litúrgicas que existem hoje, há 17 anos atrás, não existiam. Mas qual que é a questão? Muitas pessoas que cantam hoje na missa vêm dessa formação que a CNBB fala, que é uma formação deficitária para ambos, para dois lados. Tá? A CNBB, hein? Vamos lá. De um lado, ela vai dizer o seguinte: há um problema de excessivo nas músicas individualismo. Ah, Michel, como assim? Seja qual for os teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Entregue tuas vidas, teus problemas, fale com Deus, né? E ainda se vier noites traiçoeiras, mas isso é só na sua vida, você chora, se debulha em lágrimas. Claro, porque é individualista. Isso faz com que a comunidade participe? A resposta é não, isso faz com que você chore, com que você se debulhe em lágrimas. Mas isso não faz que a comunidade, que a assembleia em si participe. E do outro lado, músicas de cunho. Deixa eu achar a palavra que se usa aqui. Não vou encontrar agora a palavra. Mas de cunho politizante. Não é esse o termo, não é? Mas politizante. Não é? Utopia do Zé Vicente. Vai ser tão bonita ouvir a canção cantada de novo, no olhar do pobre, a certeza do irmão, reinado do povo. Reinado do povo? O termo reinado, claro, para as pessoas mais velhas dessa época se associam com as folias de reis. Mas para o povo reinar, onde que o pobre que é irmão reina? Nas teorias socialistas, comunistas. Música ideologizada de um lado, música romantizada do outro. Tem que se fugir dos dois lados. Não é? Da mesma forma que a gente fala assim, o estilo musical worship não funciona na missa, não é? Da mesma forma, nós podemos dizer de uma forma muito clara que tanto essas músicas como as outras músicas individualistas, melódicas, bregas, não funcionam. O lugar delas não é a Santa Missa. Ah, mas eu adoro ouvir X ou Y cantores na minha casa. Beleza, mas isso é você. A celebração é outra coisa, não é? Vamos lá. Quais são os problemas que a CNBB aponta? Então, a primeira, os músicos são encarados como meros trabalhadores, não há formação musical nas paróquias, tá? Está começando aqui na Arquidiocese de São Paulo uma formação para músicos feita pelo professor Delfim, né? Então vamos ver como é que as coisas funcionam. Depois, o coro ou a banda canta sem o povo, não é? Ou seja, e aqui a gente tem a questão do salmo responsorial. Você pode cantar uma peça que talvez o povo não conheça no canto de entrada, ou até no canto de comunhão, você vai cantar um Frisina em latim. O povo talvez não conhece, mas eles vão sentir aquilo no bom sentido, né? Vão falar assim, isso é um canto que serve como reflexão realmente para eu fazer a minha meditação depois da pós-comunhão. Após a comunhão. Só que você tem o salmo responsorial que tem uma antífona que deve ser rezada pelo povo. E aí você pega aqueles salmos gesísticos, não é? E o povo não entende o que o salmista canta. E o povo não participa. E fica olhando com cara de besta pro salmista. Não funciona.
não é? Falta critério de seleção musical. Deixa a luz do céu entrar. Grande exemplo, não é? Há excessivo problema com aparelhagem. Atualmente a gente sabe que o aparato de som, muitas vezes eles se auto-equalizam sozinho também. Tem lá o técnico que vai uma vez, equaliza uma vez, depois quando dá problema de equalização ele vai lá e liga o computador, aperta um botão, o áudio do lugar se adapta. Outra coisa, não apenas é um problema de microfones, não é mais um problema de caixa acústica. A caixa acústica para ambientes grandes é a caixa palito, não é? Então não é aquela grandona, ela é assim, fininha, não é? E ela vai ali, dependendo de onde você coloca na igreja. Lá na Ordem Terceira do Carmo, que é onde é a minha paróquia, é uma igreja que cabe umas 200 pessoas, não é? Mas não é uma igreja, é uma igreja de tamanho médio, não é? Então eu acho que até a minha paróquia territorial aqui é menor que ela em proporção. E você tem uma caixa acústica palito, uma. Ela é grandona, deve ter 75 centímetros, 1 metro. Mas o que acontece? O sistema de som é esse sistema que equaliza. Então, uma caixa é suficiente para a igreja toda. Não é uma caixa suficiente para a igreja toda, certo? Existem bandas que cantam na missa e não a missa. Se você não conhece norma litúrgica, a gente vai começar a estudar isso aqui. Então é muito importante que vocês pensem, conheçam as normas litúrgicas. Alguns instrumentos são usados apenas para acompanhar o canto, sem solos, ou para criar um certo clima de espiritualidade, desperdiçando boas oportunidades de interiorização. Toca por tocar, não é? Então você poderia ter um órgão, um piano, um violino fazendo alguma coisa, e ele está lá só acompanhando o canto, tá? Vemos em muitos lugares uma mania de menor esforço, não se prepara convenientemente às celebrações. E por fim, o excessivo eu, militantismo, achei o termo que a CNBB usa, militantismo. Tá? Só existe uma condição para transformar esses pontos negativos em situações positivas: seguimento das normas e investimento na espiritualidade litúrgica do Ministério de Música, que eu já falei sobre isso antes. O Ministério de Música é um ministério que vive da Sagrada da Sagrada Escritura. Então, Lectio Divina, meditação, tudo isso é muito importante. Joguei um monte de bomba na mão de vocês. Se você é músico e está aqui no curso, você falou, vou pedir o dinheiro de volta, porque o Michel não apresentou uma solução. Me jogou um monte de dúvidas e um monte de problemas no meu colo. E é assim, eu vivo isso na minha paróquia. O que fazer? E a resposta é calma que o módulo começou agora. Certo? Então, respira, inspira e não pira. A gente continua na próxima aula. Salve Maria, leiam o preto, façam o vermelho e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.